Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafaela Pedrosa. Estou gravando esse vídeo especialmente para falar para vocês sobre a regência de Saturno, que inicia agora em 2017, tá? Muito está se ouvindo falar sobre essa regência e eu quis fazer esse vídeo justamente para colocar o meu ponto de vista daquilo que a gente vai precisar, daquilo que a gente vai viver, né, durante essa regência e daquilo que a gente vai precisar de uma certa forma revisitar dentro de nós, olhar, né, os aspectos dentro de nós para que a gente tenha aí um bom ano, um bom caminhar aí sob essa regência do grande mestre Saturno, né? Então, para falar um pouquinho para vocês, né, explicar, na verdade a gente veio de uma regência que foi a regência do Sol. Essa regência durou 35 anos matemáticos, mas são 36 anos percorridos, né? Essa regência ao Sol, que fala que é o centro do universo, né? E que rege o signo de Leão, ele fala muito sobre essa centralização, né? Já que o Sol é o centro do universo. E Leão é muito de uma certa forma ele é tido como o egocêntrico do zodíaco, né? Ele trata os assuntos do eu, né? Também o brilho, o sucesso, entre outros aspectos, né? A criatividade, a luz, né? Mas de uma certa forma a gente viu muito o movimento do egocentrismo e da centralização acontecendo nesse período, né? Em última instância, né, numa instância mais elevada, o Sol, ele fala sobre o eu essencial, sobre a nossa verdade essencial, né? Ele não muito tem a ver com esse egocentrismo distorcido, né? Essa é a versão distorcida do Sol, né? Egóica do Sol, mas no sentido mais elevado, o Sol ele vem falar do nosso eu essencial. Então, esse período em que tivemos a regência do Sol, eu acredito que muitas pessoas, e principalmente o ano de 2016, que foi um ano de fechamento de ciclo, né? Então, um ano que astrologicamente foi muito importante, o ano de 2016, fora que tivemos diversos aspectos, né? Eventos astrológicos importantes, a gente teve eclipses, a gente teve superluas importantes, né? Nesse final de ciclo. E que ficou muito forte esse fechamento de ciclo em vários aspectos da nossa vida. E eu acredito que as grandes perguntas que tiveram, né, que houveram durante esse ciclo, foram as seguintes perguntas, né? Será que eu estou desenvolvendo? Será que eu estou conectada com o meu eu essencial? Será que eu estou sendo verdadeiramente eu no meu trabalho? Será que eu estou sendo verdadeiramente eu no meu relacionamento? Né? Enfim, então houveram muitos questionamentos quanto a esse eu essencial e acredito que o Sol, né, como ele é o centro do universo, ele também iluminou esse caminho de conexão, de reconexão com o nosso eu essencial e também iluminou as partes que estavam de uma certa forma sombrias, né? Então, muitas máscaras caindo, né? Muitas pessoas também se iluminando, né? Entrando em contato com essa verdade. Enfim, então, muitos aspectos positivos, mas também mexendo com as bases, né? Saturno, ele vai mexer também com as bases, porque Saturno fala da estrutura, né? Saturno é tido como um planeta, uma consciência severa, né? De uma certa forma, ele é tido como grande maléfico, porque ele traz as crises, né? Mas não é que ele é o grande maléfico. Na verdade, Saturno, eu enxergo como um grande mestre, né? Ele vem como um grande corretor, né? Ele vem como aquele pai que vem puxando a orelha do filho para colocar a gente no caminho certo. Então, eu acredito que esse movimento que a gente teve, né, do Sol, do egocentrismo, de uma certa forma, as pessoas que se desconectaram muito do seu eu essencial, agora a gente vai ter Saturnão, né, colocando a gente no eixo de novo. Então, o que é importante a gente saber, né? Quando a gente vem para a Terra, né, quando a gente vem para essa encarnação, vamos dizer assim, né, a gente estabelece um compromisso com Saturno. E então por isso que Saturno ele rege Capricórnio e uma das palavras-chave de Saturno é compromisso, né? Então a gente estabeleceu e aí individualmente, né, estabelecemos individualmente um tipo de compromisso, né, que está ligado com a nossa missão de vida aqui na Terra. E ele vem cobrando
E ele vem, né, sempre quando... todo mundo já deve ter ouvido falar do retorno de Saturno, que é quando, depois de 28 anos, né, depois de 28, 29 anos, Saturno completa o sua volta em torno do Sol, e aí você tem o seu ponto de nascimento. Então, depois de 28 anos, Saturno retorna ao ponto original do seu nascimento, e ele vem cobrar aquilo que você se comprometeu, né? Então, Saturno fala muito desse compromisso, né? Então, sob a regência desse Saturno, a gente precisa... É muito interessante que a gente saiba aonde está Saturno no nosso mapa, né? E Saturno, como ele rege Capricórnio e também rege Aquário, a gente vai estar mexendo muito com as questões da casa 10, que é a casa de Capricórnio, e que estão ligadas à carreira, e a casa 11, que é a casa de Aquário, ligada ao serviço, né, à humanidade, o serviço, né, de que forma que você está contribuindo com o mundo, né, com os seus amigos, com as pessoas que estão próximas de você, de que forma que você está contribuindo, o serviço que você está prestando, né? Então, Saturno vai reger e vai mexer muito nesses dois âmbitos de todos nós, né? Esses dois palcos, grandes palcos da nossa vida. E é importante saber também onde está Aquário no seu mapa, onde está a Capricórnio no seu mapa. Então, é interessante a gente depois, né, aí individualmente, vocês procurarem saber, e tem sites que podem tirar, que você pode tirar, né, ou mesmo consultar algum astrólogo que saiba te orientar sobre tudo isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre Capricórnio e sobre Saturno. Saturno, então, rege Capricórnio, que é um signo que fala sobre a ética, sobre a moral, sobre o compromisso, né? Capricórnio, que é representado pelo caprino, aquele que persevera, que tem perseverança, né? Que cumpre seu compromisso com ética e responsabilidade. Responsabilidade é uma importante palavra para a gente entender esse ciclo, tá? Uma outra coisa que é importante falar, Saturno, ele é o senhor do tempo. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente vai ter nessa regência aqui, de novo, né, uma regência de 35 anos matemáticos, mas são 36 anos percorridos, vai ser a gente aprender sobre o tempo, né? A gente vai ter muita dificuldade a gente vai querer que as coisas saiam no nosso tempo, e Saturno vem nos ensinar que existe o tempo divino, o tempo das coisas, né? E a gente vai ter que lidar com esse grande ensinamento, né? E perseverar. Isso é um grande chamado saturnino, né? Que a gente persevere dentro daquilo que é o nosso compromisso, tá? Então, eu acho que as pessoas vão ter que abrir mão do controle, né? Esse vai ser um grande aprendizado, abrir mão do controle de que as coisas aconteçam no tempo que a gente quer, e a gente vai ter que se conectar com esse tempo divino, com o fluir das coisas. Esse é um grande, grande ensinamento e uma grande dica para que você não sofra sob essa regência, tá? Como ele fala sobre o tempo, né? Ele é um mestre que ele fala sobre o tempo, Cronos, né? Ele vem fazer a seguinte pergunta para a gente: o que estamos fazendo com o nosso tempo, tá? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Ele vai, como a gente está falando também da carreira e do serviço, né? O que você está fazendo com o seu tempo? De que forma que você está utilizando o seu tempo? Essa é uma importante pergunta para essa nova regência, tá? Saturno, ele mexe com as estruturas, ele fala sobre a gente construir as coisas com bases sólidas, né? Construir nossa vida, construir os âmbitos os aspectos da nossa vida de forma sólida, né? E a longo prazo, porque Saturno, ele é um grande ancião, é uma consciência anciã, né? Então, ele não é nada muito rápido, né, com Saturno, nada é rápido com Saturno. E Saturno, ele mexe com a estrutura, né? Então a gente vai ter realmente que rever grandes questões estruturais na nossa vida, né? Então Saturno vai mexer com as questões econômicas, vai mexer com os relacionamentos, vai mexer com a carreira. Saturno vai percorrer aí todas as nossas bases, lembrando que Saturno, ele rege tudo que é estrutura, né? Então as questões ósseas, os joelhos e os dentes. Então, se a gente não tiver
né, cumprindo esse compromisso com Saturno, vocês vão perceber, né, dores nas costas, dores nos joelhos, né, já que joelho fala sobre o que é o joelho, né, você se ajoelhar, você se render a esse compromisso, essa missão, esse propósito, né, eu acho que Saturno ele vem nos colocar no nosso propósito de vida, né, ele vem como um grande corretor, como aquele, né, como aquele puxão de orelha que vem nos colocar no nosso caminho, né, o puxão de um pai, né, de um mestre, né, que vem colocar a gente no nosso caminho, tá? Então, tomem cuidado com as questões, né, das estruturas, né, vocês vão ver que muitas pessoas, de uma certa forma, sofrendo com as questões estruturais, né, se não tiverem se rendendo, né, se ajoelhando, se curvando a esse propósito. Que mais que eu posso falar para vocês? Bom, como ele rege Capricórnio, ele correge Aquário, eu acho interessante a gente também se conectar com as energias visionárias, né? Aqueles projetos, de uma certa forma, que você tanto quis colocar no mundo e você prorrogou e você não quis, as ideias, né, que contribuem a serviço da humanidade, de que forma que você está contribuindo. Então, esses assuntos ligados a Capricórnio, ao serviço, desculpa, esses assuntos ligados a Aquário, né, essas ideias novas, esses projetos visionários também estão ligados a essa regência de Saturno, ok? Então, esses são as minhas dicas, né? Na verdade, a minha opinião, essa minha visão, né, com relação ao que a gente vai passar nesses próximos 35 anos, que vai então essa regência até 2052, né? E principalmente do ano de 2017, que entra agora no dia 30 de março. Então, se você ainda não se conectou, não refletiu, né, sobre o seu verdadeiro propósito, sobre as questões que precisam ser reformuladas, né, essa estrutura que precisa ser revista, ainda temos tempo até março para a gente percorrer aí essa regência que vai ser muito linda, eu acredito, de grande evolução espiritual e de consciência para toda a humanidade. Então, é isso, acho que vai ser realmente muito lindo a gente percorrer essa jornada com essa regência desse grande mestre ancião. E é isso. Fica aqui as minhas dicas e os meus comentários com relação a essa regência. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.